Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 24 de junho do ano 2016. Esta chama de amor jamais se apagará. Quem te constituiu não foram as autoridades eclesiásticas, e sim o poder máximo que é o Divino Espírito Santo, assim como fez de todos nós para lhe servir em todo ponto de vista, como foi o meu caso. Só eu, de mulher, é que pude pôr Jesus no mundo. Antes era só o Espírito, mas depois que entrou no meu corpo, então veio tudo aquilo que já estava escrito, que uma virgem daria à luz o Filho de Deus. Passei naquele momento a ser uma fonte de água pura e cristalina. Esta água é que dá vida. Sem este líquido precioso, ninguém poderá viver eternamente. Eu sou a fonte e ele é a água pura que dá a vida. Como o sacrário, onde dentro dele está o mais sublime amor, e quem a ele vier a tirar do seu lugar, já não tem mais vida eterna. Por si se condenou. Vejam que tudo o que ele falou vem se cumprindo, que primeiro deveria ele ser rejeitado novamente para dar vida eterna aos que vêm por este caminho, onde eu, Maria, estou sendo o poço desta água. Jamais secará. Por isso somos duas pessoas ligadas uma na outra. Os três, o poder do Espírito Santo, junto comigo sempre estará. Uma casa que não tem uma santa mãe, os seus filhos não podem dar bons frutos, por não terem este tão grande mistério que faz parte do seu novo reino que está para vir. Meu filhinho, de onde tu achas que essas palavras saem? É de uma fonte que jamais secará. Tudo vem pelo poder do Espírito Santo. Não existe tanto mistério assim. É só olhar no que vens fazendo, já diz tudo. Um coração que recebe energia a toda hora, ele continua sempre para fazer como nós também fizemos, obedecer a um só Deus, e este contigo está, que somos seus só para lhe servir. Sua criação desde o começo do mundo só teve e tem um objetivo, que se chama Filhos da Luz. Olhem que está bem clara a lâmpada que até hoje está iluminando o mundo. Jamais se apagará, que é esta chama de amor. Por isso, pelo que os homens e mulheres vêm estragando, não pode mais ficar assim. Um novo gerador virá para dar luz a todos aqueles que deixaram a terra, e os que vivos ainda estão, que são vocês, esperando por meu Santo Filho, Jesus. Maria Santíssima e Pedro II. Comentar um pouquinho dessa mensagem e de um fato também ocorrido essa semana com a Ana. A Ana tem o costume de levantar pela manhã e fazer a leitura aquelas leituras lá da Bíblia, né? E não é o Evangelho, é a leitura da Bíblia. Toda manhã ela faz. Então ela estava, na segunda-feira de manhã, estava meditando e ao mesmo tempo já quase que se queixando, né? Assim, em pensamento para o pai, que o pai prometeu que ficaria com nós até o final, né? E agora estamos aqui sozinhos, e o pai disse que ficaria junto e não está mais junto, e nós estamos aqui sofrendo, né? Sem essa presença dele, e ele dá a resposta para ela, né? Na leitura, uma resposta lindíssima, que não é só para ela, não, é para todos nós, como nós não devemos desanimar e não pensar que Deus não permite que quem já esteve aqui ao nosso lado possa ficar ainda. Ele está do nosso lado a todo momento. Vocês têm que ter essa fé viva dentro de vocês. Então, ele respondeu através da Bíblia para Ana, né? A leitura do dia era... O certo seria Colossenses, né? E ela leu Filipenses. Leu errado, depois percebeu, mas o errado era o certo para ela ouvir, né? É o que ela tinha que ouvir e passar para a gente. Então, eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler para vocês a passagem da Bíblia, ela marcou, contou essa história para mim hoje, eu disse, então não escapa, hoje eu tenho que ler lá na igreja.
Então vocês prestem atenção. Se ele não respondeu para ela o que ela estava assim meio que se queixando, né? A leitura do dia era Colossenses, e ela errou, leu Filipenses, né? Capítulo 1, versículo 24 até... Como é que é? É 1 e 2, 24, depois do capítulo 2 até o 3. Então, olha lá. Mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Persuadido disto, sei que ficarei e continuarei com todos vós para proveito vosso e consolação da vossa fé. Assim, minha volta para junto de vós vos dará um novo motivo de alegria em Cristo Jesus. Cumpre somente o que vos mostreis em vosso proceder, dignos do Evangelho de Cristo. Quer eu vá ter convosco, quer permaneça ausente. Desejo ouvir que estáis firmes em um só espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho, sem vos deixardes intimidar em nada pelos vossos adversários. Isto para eles é motivo de perdição, para vós outros, de salvação. E é a vontade de Deus, porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer. Sustentais o mesmo combate que me tendes visto travar, e no qual sabeis que eu continuo agora. Se me é possível, pois alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores e a vós mesmos. Não foi uma resposta que ela estava esperando, né? Aqui não são palavras do Pai, né? Mas são palavras de Deus, e Ele pode tudo. E aqui Ele diz, estou lá. E é a vontade de Deus, porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer. Sustentais o mesmo combate que me tendes visto travar e no qual sabeis que eu continuo agora. Então nós temos que ficar no mesmo ideal que o profeta vinha travando, né? A mesma luta. É a resposta que ele deu para Ana aqui, para todos nós. Jesus nos pede, sejam firmes, fidelidade, obediência, honestidade. Se eu estou nesse caminho, eu não posso estar em outro. Eu não posso servir a dois senhores. Claro que servindo a esse nosso amado Jesus, nós vamos desagradar uma boa parte da humanidade, principalmente aqueles que já se venderam, né? Principalmente aqueles que agiram com falsidade, que traíram Jesus. Tem uma frasezinha que botaram hoje na família, não sei quem foi que botou, acho que foi o Vitor, né? Ou foi a Aline, não sei quem botou lá. Pedro era bravo, era bruto, né? Mas era verdadeiro. E Judas era um mansinho, né? Sempre bonzinho. Mas quem foi que traiu Jesus? Quem era o traidor na história ali? Então nós temos que estar muito atento. Muitas vezes a gente é taxado, né, de turrão, de radical, de intransigente, né? Eu já ouvi várias vezes pessoas me falarem que eu ajo com autoridade que não tenho, mas se a mim foi incumbido, né, de cuidar desse santuário, de cuidar dessa obra, junto com a minha família, não é sozinho não, nunca é sozinho, tá? Mas se a gente foi incumbido, né, de cuidar disso aqui, nós não somos intransigentes, nós não somos falsos, não somos radicais, não somos nada, simplesmente cumprir aquilo que Jesus diz ali, ó. Travou a batalha, tem que ser até o final. Deus quer ver os soldados fiéis a Ele. Não é agradando a um e ao outro que a gente vai servir a Deus, não. Para servir a Deus, o sim é o sim e o não é o não. Não tem como agradar dois ao mesmo tempo. E esse negócio que muitos dizem que
eu vou esperar, né? Vou esperar para ver o que vai acontecer, ainda não está tudo assim. Então, esse negócio de estar em cima do muro não é muito bom também. A gente tem que estar decidido para servir a Deus. Se eu me propus, né, a servir a Deus, se eu quero servir a Ele, é a Ele que eu tenho que servir. Então, todos nós, né, nessa caminhada, porque a estrada vai se afunilando, né, vai apertando. E é quando a gente tem um linguajar aí bem simplesinho, né, mas quando a gente tem algo no corpo que precisa expelir, a gente vai espremendo ele, né? Chega uma hora ele sai fora. Então, nós estamos sendo espremidos, né? E se a gente é verdadeiro para Deus, a verdade vai ser sempre uma só, é a mesma sempre. Vai passar, se Deus permitir, aí mais alguns anos, mas como eu falei tantas vezes aqui, quem vem hoje, né, que se afastou aqui do santuário, se afastou da obra, e se voltar hoje vai encontrar a mesma obra, do mesmo jeito como o profeta deixou. Claro que com algumas novidades, porque os anos passam, não tem como manter do mesmo jeitinho, mas a essência é a mesma. E nós precisamos manter isso aí. Muitas pessoas, né, muitos familiares nossos vão tentar lutar, vão tentar agir contra, vão tentar mexer com o nosso emocional. Alguém vai nos dizer que nós não somos verdadeiros, que nós somos humildes na parte da crença, né? Somos infantil em aceitar tudo que nos dizem, mas não é aceitar tudo que nos dizem, é aceitar o que Deus nos disse. E graças a Deus que a gente tem essa inocência de permanecer dessa forma, fiéis a Deus, não a um homem aqui na terra, não. Jesus diz numa mensagem que quando o pai estava falando aqui, né, o profeta estava falando na mensagem que ele era muito simples, muito humilde, e Jesus diz: eu sei onde está o mais sábio na face da terra. Eu podia chamar aquele, não, mas eu quero alguém puro de coração, que não vai questionar, que não vai tentar mudar minhas palavras, que não vai fazer diferente daquilo que eu tracei. Nós temos que ser igual criança nessa parte, né? Se Jesus traçou que é dessa forma, é dessa forma. Não adianta tentar enganar ninguém, não. A Deus ninguém engana. Aqui na terra nós podemos ser enganados por pouco tempo, né? Mas a verdade ela vai prevalecer. Temos que ter essa fé, gente. Sejamos firmes nessa fé. Não desanimem. Acreditem na palavra de Deus. É o único que cumpre aquilo que prometeu. Não importa o tempo que vai levar, mas é o único que cumpre. O ser humano não consegue cumprir com a palavra. Agora Deus consegue. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele diz que quem segue as palavras dEle, Ele defende. Agora um pouquinho só nessa fase aí de crise que teve novamente no nosso país, quantas pessoas já se alvoroçaram novamente, né? E fazer compra, e fazer estoque. Agora só anunciou que ia faltar combustível, era quem mais podia, e fila. Então não tem confiança em nada, né? Não acredito em nada do que Deus está falando. Se Deus diz que eu vou multiplicar o que tiver na tua mesa, acredite nisso. Isso já aconteceu na nossa vida. Por isso que Jesus disse que é para servir de exemplo, para a gente pode falar a verdade, né? Tem um amigo nosso que o filho dele acidentou-se, é o Jaci Zanquete lá, o Alex Zanquete, que o padre vem repetindo tantas vezes na missa. O acidente dele foi muito grave mesmo. Mas o Jaci e a esposa, os filhos sabem como é que é, né? Jovem, a gente não pode também questionar a fé, mas os jovens não são tanto assim fervorosos. Agora o Jaci, ele parte de lá, não só ele, são mais pessoas, mas eu estou falando dele agora. Parte lá de Medianeira, que é quase 900 quilômetros, não sei se é mais, às vezes para vir aqui receber o Santo Corpo de Cristo, confessar e volta para lá, para trabalhar, né? E vem fazendo isso há anos, mesmo quando o pai estava vivo. Ele reúne um pessoal lá, eles contribuem com o combustível, ele vem para cá para esse fim. E ele sempre fala, não tem, né? Como era o seu Zanella também agora, que também falava tanto nisso. Não tem outro. Depois que Jesus diz, é o profeta, claro que Deus está acima de tudo, mas é um enviado de Deus, então não tem outro. Então o filho dele agora sofreu um acidente gravíssimo, gravíssimo mesmo. E ele questionou comigo, né? O Jaci, Zeca, traz o padre aqui, por favor, que se o meu filho perder o corpo, eu não vou me importar tanto, mas eu me incomodo é com a alma. Traz o padre. Mas com esse tempo aí de tranca estrada, não tranca estrada, eu me acovardei um pouco, né? E não fui até lá. Mas a fé dele é muito forte, dele e da Leonie. E o menino agora já está respondendo, né? Já está ali mexendo com os braços, estava lá entubado, estava muito mal mesmo, e agora já está respondendo.
E o Jaci, então, nessa semana, começo da semana, ele perguntou para mim se tinha mais um pedindo para mim decifrar sonho, né? Aí ele disse, que eu sonhei enquanto estava rezando, nas minhas orações da madrugada também, e eu estava pensando, estava pensando, quem será, né, que protegeu o meu filho, né, então? Porque foi um milagre, não tem quem não conteste que seja um milagre. Até o pessoal da empresa lá deles todas não tira isso da cabeça que foi um milagre ele estar vivo. Daí ele disse que sentiu, né, bem forte, assim, que foi o padrinho de batismo. Daí ele pensou, e o pai é padrinho dele, né, do Alex. E ele pensou, por que padrinho de batismo, né? Por que não profeta Pedro II? Por que não Bento da Conceição, né? E pediu para mim decifrar. Não, na hora já veio o pensamento, também não estou dizendo que é o correto, né? Mas falei para ele, Jaci, tu é pai, tu é o pai dele. Padrinho é o segundo pai, né? Onde o Alex sofreu o acidente, tu não tinha condição de ver, mas o segundo pai estava vendo. Correu lá para socorrer ele, né? Proteger ele. E o Alex, quando pôde falar, assim que acidentou-se, no comecinho ele pôde falar, depois ele foi entubado. Ele já falou também, acho que a Leonir falou para ele, né, que nós estávamos aqui tudo rezando por ele, que a família nós estava rezando por ele, e ele disse, não, mas o padrinho está aqui comigo junto o tempo todo. Então, não é a nossa fé que move montanhas? Não é a gente rezar e pedir, acreditar quando a gente precisa estar ali pronto para servir? Então nós não devemos duvidar disso nunca, gente, nunca. Nossa Senhora fala em uma outra mensagem aqui, falei só o pedacinho dela para ver se não é interessante isso aqui. Imagine só, nesse momento tão sagrado como esse, eu aqui bem ao teu lado, sem poderes me ver, mas não é por aí que não seja possível. Para Deus tudo é possível. O que nos separa é apenas tudo aquilo que com os outros profetas também eram assim. Então, quando o pai recebia as mensagens, e muita gente duvida disso até hoje, né? O céu se abria e quem estava passando a mensagem estava ali do lado dele. Quantas vezes ele falou aqui no púlpito que o céu está aqui, junto a nós? É nisso que nós precisamos acreditar. E deixa que o mundo tem que girar, os acontecimentos têm que vir. Nós temos que viver, infelizmente, né? Temos que participar de alguns atos junto a essa vivência no mundo, mas passem por cima e dê valor a Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Quando nós agirmos dessa forma, podem ter certeza, Ele não nos deixa na mão. E precisou Ele estar para servir no momento. Então pensem todos nisso, tenham todos essa fé viva e jamais, jamais deixem de rezar. Vamos ficar agora então com a bênção do nosso amado profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, pessoal lá fora, eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.